Olá, sejam muito bem-vindos ao ViventesCast, o videocast da comunidade dos viventes, em parceria com o Estúdio Hub 2001. Meu nome é Poliana Santiago, aqui ao meu lado eu tenho o Gabriel Marquim, nós dois somos membros da comunidade e já convidamos você a curtir, compartilhar, deixar o comentário de vocês, a opinião e a participação de vocês. Mas sem mais delongas, a gente tem um convidado muito especial para apresentar hoje, que também vai falar de um tema muito especial, né, Gabriel? É isso aí, e eu fiquei com a incumbência de apresentá-lo. Vamos lá, ele é episcopós, mas pode chamar em português de bispo. Mas ele é bispo de uma arquidiocese e, portanto, ele é um arcebispo. Ele nasceu na Paraíba em 1969 e foi lá que ele aprendeu a ser ovelha antes de ser pastor. Suas ovelhas agora somos nós, fiéis da Arquidiocese de Olinda e Recife, mas antes de ser arcebispo, ele foi durante longos anos também um acadêmico, e daqueles bem respeitados. Uma visita rápida ao seu currículo Lattes já mostra filosofia, teologia, mestrado e doutorado em Roma, depois se tornando professor da PUC de Minas Gerais e também da FAGE, que tem um dos mais importantes cursos de teologia do Brasil. Seu lema de episcopos, ou seja, de bispo, é in verbo tuo, ou seja, na tua palavra. Nós vamos conversar então hoje com um homem que dedicou e dedica a sua vida a usar a palavra para falar do verbo. Que de tão episcopos, ou seja, de tão atento observador, ele pode nos ajudar a perceber e prestar atenção a esse momento da igreja e do mundo. Muito bem-vindo, Dom Paulo Jackson, sua bênção. Deus o abençoe, Deus a abençoe, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo convite e estou aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento tão bonito que a igreja está vivendo, o legado do Papa Francisco, agora a chegada do Papa Leão XIV, um momento realmente especial que estamos vivendo nessa encruzilhada histórica. Verdade. Vamos então começar com a nossa primeira pergunta. A gente sabe que nós estamos apenas começando um novo pontificado. Então, é muito difícil a gente conseguir já dizer quem é o Papa Leão, né? O que é que ele vai propor como Papa. A gente ainda está se aproximando do primeiro mês do pontificado dele. Mas, por aquilo que o senhor tem percebido da primeira condução que ele tem feito da igreja, qual será, provavelmente, Dom Paulo, o eixo ou os eixos do ministério do Papa Leão para nós hoje na igreja? Eu tive a graça de ter 3 contatos com o cardeal Prevost. Aliás, o primeiro contato em maio de 2023, ele ainda era simplesmente o bispo de Chiclayo, lá no interior do Peru. Participamos juntos da Assembleia do CELAM, em San Juan, lá em Porto Rico. Eu como representante da Conferência Episcopal Brasileira, como segundo vice-presidente, e ele como representante da Conferência Episcopal Peruana, também ele lá tinha a função de segundo vice-presidente da conferência. Estivemos juntos em San Juan, sentamos à mesma mesa mais de uma vez e conversamos muito, falava muito sobre a sua experiência, mas ele é um homem de muito silêncio, escuta muito, é um bom ouvinte, fala de modo muito assertivo, muito sereno. Depois, já ele estando em Roma, como cardeal prefeito do dicastério para os bispos, todos os anos a presidência da CNBB visita os dicastérios e o Papa. Nós então nos encontramos em janeiro de 2024 e novamente em janeiro de 2025. Pouco tempo. E ele viria para o Brasil pregar o retiro nosso dos bispos na Assembleia da CNBB em Aparecida, agora no início de maio. Então, desses encontros com o cardeal, o bispo Prevost, para mim ficou sempre essa marca de um homem de silêncio, de olhar profundo, de poucas palavras, mas muito assertivo. Bom ouvinte, falando sempre o essencial. Depois, para a gente conhecer um pouco quem é Prevost, ele é agostiniano. Então precisamos puxar esse fio da tradição agostiniana. O lema que ele escolheu para o seu pontificado: In illo uno
unum. Nele, em Cristo, que é um, todos somos chamados a ser um. Então percebo que esta marca do desejo de unidade é algo muito forte no seu lema, que ele escolhe como mote da sua existência pessoal, digamos assim, da canalização das suas melhores energias. Também o brasão. Brasão no campo superior esquerdo de cor azul, com a flor de lis, numa forte característica mariana. Tanto é verdade também, como ele foi eleito Papa no dia 8 de maio, festa na Itália de Nossa Senhora de Pompeia, ele fez questão de, no início, na praça, puxar uma Ave Maria, saudando a Mãe de Deus. Depois, no canto inferior direito, no fundo branco, a palavra fechada, e sobre a palavra, um coração abrasado e flechado, um coração ferido. É claramente uma alusão a Santo Agostinho. Um coração ferido pela palavra, coração ao mesmo tempo abrasado pela palavra. Então, quando nós puxamos estas características, um homem que é do hemisfério norte, norte-americano, mas ao mesmo tempo escolheu falar em espanhol para a sua pequena diocese lá do Peru, Chiclayo. Ele também tem a nacionalidade peruana. Um homem que é provindo de uma família com tradições de imigrantes. O seu pai de tradição francesa e italiana, a sua mãe de tradição espanhola. Então a gente bate isso no liquidificador e tem alguns elementos que a gente já pode intuir mais ou menos por onde ele vai caminhar. Depois o nome que ele escolheu, Leão. Obviamente, imediatamente a gente pensou em Leão XIII, que de fato é verdade, mas alguns propuseram também uma interpretação que me parece bem interessante. Leão era um amigo próximo de São Francisco de Assis, irmão Leão. Então me parece que aqui também é uma alusão da sua relação de amizade com o Papa Francisco. Assim como o irmão Leão era tão próximo ao Francisco de outrora, este Leão foi e é tão próximo do legado de Francisco, do Papa Francisco. E como Leão XIV, ele resgata a força de Leão XIII como grande propulsor da doutrina social da Igreja, sobretudo com a encíclica Rerum Novarum, em 1891, como praticamente o início oficial da doutrina social da Igreja, da sistematização. Obviamente que a doutrina social da Igreja é muito mais antiga, muito anterior, claro. Mas a sistematização, sobretudo a partir da questão operária, a partir deste final do século XIX, com a grande problemática da Revolução Industrial, sobretudo na Inglaterra. Então aqui a gente tem alguns elementos que podem nos ajudar a intuir quem seria esse tal desse Leão XIV. Isso. E Dom Paulo, um fato que chama a atenção, né, que a gente sai de um pontificado de Francisco, que é latino-americano, né, e chega Leão XIV, agora, americano, mas com uma vasta experiência missionária, né, e uma nacionalidade peruana, que também fica na Latinoamérica. Então, existe essa novamente uma opção pela igreja latino-americana. O que será que a nossa igreja latino-americana pode contribuir, né, para o mundo inteiro, para a igreja do mundo inteiro? Aqui há um outro elemento importante que eu diria, Prevost é um cidadão do mundo, porque ele foi durante 12 anos o superior provincial geral dos agostinianos. Então ele viajou o mundo todo. Neste sentido, mais do que somente norte-americano ou peruano, ele tem uma vasta experiência universal, como cidadão universal. E acho que isso é muito interessante para quem vai guiar a igreja no mundo inteiro. Agora, a contribuição da América Latina com Francisco ficou bastante clara. Basicamente, Evangelii Gaudium, que foi o grande documento de Francisco, o documento inicial, onde ele estabeleceu mais ou menos os elementos centrais de sua eclesiologia. O Papa Francisco mesmo disse para nós, mais de uma vez, quando íamos visitá-lo lá em Roma, Francisco dizia assim: "Hice um plágio." Eu fiz um plágio.
tomei um pouco de Evangelho Nunciandi e um pouco de Aparecida. Paulo VI, né? Exato. Então, Paulo VI e Aparecida. Evangelho Nunciandi e Aparecida, onde ele foi, inclusive, redator, ele ajudou imensamente a redigir o documento de Aparecida. Então, ele dizia, eu fiz um plágio, juntei um pedaço de Evangelho Nunciandi e um pedaço de Aparecida, e assim nasceu Evangelho Gaudium. Então, a contribuição da América Latina nesses últimos tempos, eu creio que é muito importante. Redescobrir a força da pequena comunidade, a força da missionariedade, a força de uma igreja que busca este caminho de sinodalidade. São muitos elementos também vinculados à temática da ecologia, à temática dos empobrecidos, à temática do legado do Concílio Vaticano II e de reforçar a contribuição que nem de longe está exaurida. Sim. Temos ainda um longo caminho a percorrer para que, de fato, o concílio se torne vivo entre nós. E a recepção do Concílio Vaticano II na América Latina, com Medellín, Puebla, Aparecida, Santo Domingos, eu creio que esta contribuição vai se tornar visível também no pontificado de Leão XIV, como continuidade, ao mesmo tempo com a sua originalidade própria. Interessante o senhor falar sobre isso, porque o Papa Leão XIV disse há pouco tempo, né, que o Papa Francisco fez, digamos, uma leitura, segundo ele, magistral do Concílio Vaticano II, né? Inclusive me surpreendeu muito essa palavra, porque ele parece ser um homem tão recolhido e tão comedido nas palavras que quando ele usou magistral me impressionou bastante. Obviamente a gente está começando o novo pontificado, então a nossa atenção fica muito em Leão XIV. Mas uma das coisas bonitas, eu acho, da igreja é perceber que um Papa recebe a tocha do anterior, né? Eles vão entre eles, vocês como os bispos, inclusive, vocês vão passando uma tocha adiante, né? Quando o senhor olha para o pontificado do Papa Francisco, tem algum legado do Papa Francisco que talvez nós deveríamos olhar com maior atenção, inclusive talvez colaborar mais nas dioceses, para que a gente colabore agora? Eu digo isso, inclusive, pensando no seu doutorado, né? A gente fez uma varredura na sua vida e uma das partes foi sobre o seu doutorado, né? E me chamou a atenção porque o título da sua tese fala do povo de Deus, né? E aí, obviamente, a gente lembra imediatamente do Papa Francisco, do Vaticano II, que reforçou tanto essa noção, né? De povo de Deus, povo de Deus. Tem alguma coisa em Francisco que o senhor acha que é legado e que nós, desde nós leigos, vocês como bispos, Leão XIV como Papa, que nós deveríamos privilegiar para dar continuidade? Eu diria, sobretudo, a temática da misericórdia, chamada Via Caritatis. Francisco, na Amoris Laetitia, poderíamos falar, por exemplo, na dimensão eclesiológica, o legado da eclesiologia do povo de Deus, a eclesiologia da comunhão, da sinodalidade, excelente. No campo da dimensão da Laudato Si e da Laudate Deum, poderíamos falar da temática da ecologia, mas isso Bento XVI já havia iniciado, Francisco deu continuidade e reforçou. Eu creio que um elemento realmente bastante novo em Francisco é a temática da misericórdia, que aparece, obviamente que é jesuano por excelência, é o coração do evangelho mesmo, é a misericórdia. E aí na Amoris Laetitia o Papa diz, olha, nós temos dois grandes valores, o valor do matrimônio, o valor do amor, do matrimônio e da vida, mas ao mesmo tempo o valor da misericórdia. E quando esses dois grandes valores se encontram, a misericórdia deve ser posta em primeiro lugar. Então muita gente ainda não compreendeu a proposta do Papa Francisco, por exemplo, no acolhimento aos casais em segunda união. Obviamente que o Papa Francisco não é a favor da dissolução de casamentos, de divórcio, nada disso. Mas ele parte do pressuposto de que há casais feridos. Infelizmente, há casamentos que faliram. Sem buscar culpados de cá ou de lá, mas houve situações onde houve um falimento. E nestas situações, estas pessoas deixam de ser filhas de Deus? Não. Por isso, São João Paulo II já havia dito na Familiares Consórcio, em 1981, veja há quantos anos, e se fez muito pouco na igreja em relação ao acolhimento e à inserção
destas pessoas no seio das comunidades eclesiais, dos movimentos, serviços e pastorais. Francisco, então, retoma essa grande intuição de São João Paulo II na Familiares Consórcio, mas reelabora a partir do princípio teológico da Via Caritatis. Isto é, há dois grandes valores que não podem ser de modo nenhum negligenciados. O valor da indissolubilidade do matrimônio e o valor da misericórdia. Diante desses dois grandes valores, o Papa diz: aquilo que é o coração fundamental do Evangelho é a misericórdia. Portanto, estes devem ser. E aí ele apresenta aqueles 4 verbos bonitos do capítulo 8º da Amoris Laetitia. Nós temos que acolher, para acompanhar, para discernir e para inserir no seio da comunidade eclesial. E quando o Papa repete seguidamente, todos, 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 significa que ninguém pode ficar de fora dessa experiência do amor misericordioso de Deus. Deus tem uma proposta de amor para a humanidade e todos devem ser tocados por essa proposta de misericórdia. Perfeito, Dom Paulo. E como o senhor já tinha falado anteriormente, né, de algumas dificuldades que surgem no caminho em relação à Essa compreensão, né, a participar desse movimento, né, que, como o senhor falou, vem desde antes, reafirmado por Francisco, mas vem desde antes. Então, trazendo para o contexto brasileiro, né, o senhor falou da CNBB, o senhor é segundo vice-presidente, não é isso? E hoje a gente pode ver com as redes sociais enfim, um movimento de resistência, digamos assim, até mesmo organizado, né? Exatamente, é isso que impressiona, né? É quase articulado mesmo, né, esse movimento de resistência. E de uma crítica ferrenha, né? Então, queria saber da percepção do senhor sobre isso, de onde é que será que isso vem, porque isso tem ganhado força, na contramão da via da unidade, que, por exemplo, Sim. o Papa Leão XIV já tem deixado claro que é um dos seus eixos, como a gente conversou agora há pouco. Então, Porque essa resistência ao Papa Francisco e eu ia dizer a vocês, não é somente a CNBB, é aos próprios bispos. Por que essa resistência tão grande, Dom Paulo? É difícil de encontrar uma única razão. Mas, retomando já o que você disse sobre Leão, né? Não somente do lema, in nihilo uno, unum. É nele que é um, nós seremos um, nós somos um. Aqui está o princípio da unidade da Igreja na compreensão teológica do Papa Leão. Segunda coisa, ele diz, vamos construir pontes. Foi a palavra que ele mais utilizou e mais tem repetido nesses últimos tempos. Construir pontes. Depois, na sua mensagem inicial, o tema da paz que voltou inúmeras vezes. Então, quando você constrói unum, ponte e paz, aqui você percebe claramente que há um certo ponto de unidade em torno do tema da comunhão. Bom, o Concílio Vaticano II foi uma grande proposta de ler a modernidade, tentando não somente perceber os equívocos, possíveis erros e possíveis heresias da modernidade, mas também abrir o coração da Igreja para dialogar e construir possíveis pontes e olhar para o mundo com um olhar mais misericordioso e perceber que há elementos belos, positivos, as sementes do verbo que aí estão espalhadas. E tentar viver também no diálogo a partir disso que pode ser comum entre a fé cristã e elementos positivos da modernidade, porque não há somente elementos negativos. Muitos não conseguiram fazer essa leitura e queimam em bloco Sim. a modernidade e, portanto, queimam em bloco também o Concílio Vaticano II. Ora, é importante que se diga, o concílio é magistério extraordinário da Igreja, portanto é magistério definitivo, magistério oficial, definitivo, e todos nós, cristãos católicos, não podemos simplesmente dizer que eu não concordo com um concílio. Não é essa a possibilidade.
porque é o concílio onde os bispos do mundo todo estão reunidos com o Papa, os bispos do mundo todo com o sucessor de Pedro, isso é magistério fundamental da Igreja. Magistério extraordinário, porque é um concílio ecumênico, mas é magistério em que a nossa reação, a nossa resposta deve ser de assentimento de fé, de acatamento da vontade de Deus, revelada por meio de um concílio ecumênico. Infelizmente, houve vozes dissonantes, e estas vozes dissonantes permaneceram, inicialmente como vozes, diríamos assim, residuais. Mas eu creio que a polarização vivida nesses últimos tempos, nos âmbitos também políticos, sociais, isso, infelizmente, trouxe para dentro da igreja esta leitura e esta perspectiva polarizada. Então, houve uma certa contaminação recíproca entre o ambiente político partidário e os ambientes igreja e vice-versa. Então, se reforçou, infelizmente, a ideia de que quem defende o Concílio Vaticano II é isso ou é aquilo, que a CNBB é um sindicato de hereges, é um sindicato de comunistas. Imagine, comunista todo dia rezando a Santa Missa, rezando muito o texto. Piedoso esse comunista. É um comunista muito piedoso. Os comunistas que eu conheço na CNBB, todos rezam a Santa Missa todo dia, rezam o Santo Texto todo dia e vivem da liturgia das horas. Pois é. Isso eu não consigo conceber. Então, agora aqui é importante ter discernimento. Na hora que se cruza o Rubicão, como se dizia antigamente na tradição romana, quando acho que foi César que cruzou o Rubicão. Quando se atravessa o Rubicão, significa que eu já rompi com a comunhão. Então temos que ter muito cuidado. E os grupos de igreja que estão nesta perspectiva da ruptura, tem que ter muito cuidado. E aí temos que ter muito cuidado também com os advérbios. Tem aparecido com certa frequência, pululado por aí, advérbios como autenticamente, genuinamente, verdadeiramente. Nós somos os autenticamente católicos, verdadeiramente católicos. Né? A missa de sempre. Missa de sempre. É um equívoco generalizado. Então, esse tipo de advérbio não ajuda em nada. Porque eu não sou, o Papa não é, você não é, ninguém é autenticamente cristão. Nós todos estamos tateando e as apalpadelas, como diz São Paulo, a gente vai vivendo o mistério com fragilidades, pecados, também com graça e bondade de Deus que se revela em nós. Mas eu creio que o Papa Leão pode ajudar muito também a reencontrarmos o caminho da unidade. Mas é preciso ter humildade para reconhecer. Não existe igreja católica sem Papa. Não existe igreja católica sem bispo. Não existe igreja católica que escolhe até onde a tradição vai. Na sua tese doutoral, que reflete sobre a tradição, é muito simples eu escolher pedaços da tradição que me aprazem, pedaços da tradição de que eu gosto. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Esse Papa eu gosto, aquele eu não gosto. Não. Papa é Papa. Papa é ministério de unidade, quem quer que seja. Eu não posso simplesmente, da minha cabeça iluminada, imaginar que eu posso selecionar que de Pio XII para trás a tradição é correta, de Pio XII para cá está tudo equivocado. Onde se tirou isso? A tradição é a força do Espírito Santo ao longo da história, guiando a força da palavra, a força do Evangelho, ao longo da história. Então, essa tradição viva e ininterrupta é o Espírito Santo agindo no seio das comunidades eclesiais, no seio da igreja. E isso não para em Pio XII. Sim. Isso vem até Francisco, vem até Leão XIV e vai continuar. Nós vamos para o cemitério, vamos para a glória de Deus e a tradição viva na força do Espírito Santo e na força do Evangelho continuará. Na vida pulsante do Espírito Santo no seio das comunidades. Eu não posso escolher o concílio que me apraz, o pedaço da tradição que me apraz, o Papa de que eu gosto, o Papa de que... Não. É Igreja Católica guiada pelo Espírito na sua tradição ininterrupta ao longo dos séculos. Agora, infelizmente, as polarizações contaminaram este processo imensamente no Brasil, sobretudo nesses últimos anos. Perfeito. A gente, obviamente, vai aproveitar a sua presença também para falar sobre as novas comunidades, porque nós somos isso que a Igreja
tem chamado de nova comunidade, né? O senhor conhece, claro, as novas comunidades da Arquidiocese de Olinda e Recife e também muitas novas comunidades do Brasil, talvez até do mundo. Quando o senhor olha hoje, Dom Paulo, as novas comunidades no seu, né, na sua arquidiocese e no Brasil, quando o senhor olha as novas comunidades, o que é que o senhor acha que nós temos como uma potência, né, um ponto positivo e que nós deveríamos investir cada vez mais nisso? E, ao mesmo tempo, quando o senhor observa a gente, não a gente, comunidade dos viventes, as comunidades, qual é um risco que o senhor acha que a gente poderia acabar caindo e cometendo um erro, por exemplo? Comecemos pelo risco. O risco está sempre na falta de unidade com a igreja local. Aqui está o possível risco. Então, quanto mais a nova comunidade está inserida, acolhe a dinâmica da igreja local e presta o seu serviço específico a essa igreja local, tanto mais ela terá condições de permanecer ao longo da história. Qual é o grande valor que uma comunidade, qualquer que seja, ela tem? Um carisma consegue captar um pedaço do evangelho, não retirá-lo do contexto maior do evangelho, nem retirá-lo do contexto maior da igreja, mas dá visibilidade a este pedacinho do carisma e o apresenta de modo belo para o mundo inteiro, para as outras pessoas, para dizer, olha, nós nos dispusemos a viver esse elemento do carisma e a explicitá-lo de modo mais brilhante para que as pessoas vejam. Assim como o Papa Francisco fez com a dimensão da misericórdia. É claro que nós todos sabemos que a misericórdia é um elemento central do Sim, Evangelho. claro. Aí foi Francisco que disse, opa, vamos tomar esse elemento aqui e dar um pouco mais de visibilidade a ele. Então, estamos esperando qual vai ser ou quais serão os elementos de originalidade de Leão. Ele certamente vai tomar elementos da tradição ininterrupta da igreja e do evangelho e vai dizer, olhemos de modo mais precioso para esse elemento. Então, uma nova comunidade toma um elemento, ou dois, ou três do carisma do evangelho, faz com que este carisma seja dado a ele maior visibilidade, e isso se torna um grande serviço à igreja do mundo todo. Isso também é o mesmo critério do santo, a vida do santo. Sim. O santo o que é que faz? Num determinado momento histórico, num determinado contexto histórico, o santo diz, esse elemento aqui é fundamental para que neste ambiente, neste contexto, a gente possa viver o evangelho com maior radicalidade. Depois os contextos mudam, os santos têm que encontrar uma nova leitura do carisma. Por exemplo, as congregações religiosas que nasceram no pós-Segunda Guerra Mundial para cuidar dos órfãos da Segunda Guerra Mundial. Daí a 20, 30 anos não tem mais órfãos da Segunda Guerra Mundial. E aí, a congregação vai acabar? Ela então tem que se refontizar, reencontrar, digamos, a Segunda Guerra Mundial termina em 45. Digamos, nos anos 80, o que significa viver o carisma que nós escolhemos para cuidar das crianças órfãos? Então, aquela congregação vai ter que renascer, vai ter que se refazer, mantendo a fidelidade ao carisma e, ao mesmo tempo, fazendo a leitura do contexto histórico no qual eles estão inseridos. Aí vão encontrar um novo modo de viver, mudar para continuarem os mesmos, como dizia Dom Helder. Sim. Então, para continuar fiel a este carisma originário, como é que nestes anos novos nós podemos e devemos mudar? Assim eu creio que é um pouco a nova comunidade. Se ela estiver bem inserida no seio de uma igreja particular, de uma diocese, de uma arquidiocese, e oferecer à igreja a sua leitura particularizada de um elemento do evangelho que se torna carisma fundamental, e aí se torna uma grande contribuição àquela igreja local. Porque vocês estão dizendo para a igreja local, olha, preste atenção nesse elemento, que ele é muito importante para nós, mas também pode ser muito importante para a igreja inteira. Com certeza. Vamos falar agora de Dom Paulo. A gente falamos do Papa Leão XIV, de Francisco, da igreja de um modo geral, mas a gente também queria ter a oportunidade, Dom Paulo, não somente nós dois, mas todo mundo que está aqui no estúdio e também todo mundo que vai ver esse videocast, a gente queria muito, assim como depois da eleição de um novo Papa, todo jornalista e todo católico e toda pessoa no mundo começa a colocar no Google, né, Prevost, Leão XIV, todo mundo quer conhecer o seu pastor. A gente também queria muito aproveitar um momento, né, desse videocast para também conhecer o homem, né, Dom Paulo Jackson, né, a pessoa por detrás também da figura, né, o homem comum, né. Então,
Talvez uma primeira pergunta, né, Paulo, seria assim, é claro que é muito difícil o senhor contar em tão pouco tempo a história da sua vida, né? Vai ser muito difícil o senhor contar o livro da vida de Paulo Jackson, né? Seria preciso um outro podcast. Precisaria de marcar um outro momento, mas como olha, pode ter certeza, Padre Carlos fez tanta recomendação que a gente aproveitasse o máximo esse tempo com o senhor, que a gente precisa aproveitar tudo. Então, se o senhor pudesse olhar para a sua história, o senhor conseguiria resumir a sua vida de que modo? Conta um pouco pra gente, até chegar hoje, Dom Paulo Jackson, arcebispo. Quem é Dom Paulo Jackson? Quem é Paulo Jackson? Eu sou filho de um casal muito interessante, José e Maria, de uma pequenina cidade lá no interior da Paraíba, chamada São José de Espinharas. Pequenina, 5.000 habitantes, pertinho de Patos, que é a cidade Muito maior. pequena. Patos tem 110, mais ou menos, 110 mil habitantes. São José é bem pequenininho. E crescemos nesse ambiente familiar muito católico. Nós crescemos rezando o terço em torno... Minha mãe era muito devota de Nossa Senhora Fátima, meu pai muito devoto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E no quarto do casal tinha uma estampa das duas Nossa Senhoras. Para ninguém ficar chateado. Para ninguém ficar chateado. E nós nos sentávamos ali à noite, alguém adormecia na cama, enfim, mas crescemos rezando o terço ali em torno daquelas imagens de Nossa Senhora. Depois, um momento assim muito importante na minha vida de fé foi a primeira Eucaristia, aos 9 anos de idade. E depois que fizemos a primeira Eucaristia, nós ficamos, eu, minha irmã, e mais um grupo de uns 12 adolescentes aproximadamente. Nós ficamos como colaboradores, catequistas auxiliares. Íamos ajudar a nossa catequista na catequese dominical. Ajudar em alguma coisa lá, éramos pequenos ainda, mas fazíamos qualquer coisa. Depois montamos um grupinho de adolescente e lá em São José não havia missa dominical, não era paróquia. Era uma capela. Os padres salvatorianos aqui davam assistência, Padre Ambrósio era o responsável por celebrar por lá, e ele ia quinzenalmente. Nós começamos depois, quando a gente estava um pouquinho maior, a fazer celebração da palavra, ou rezar o terço no mês de maio, rezávamos pelas casas, e aí foi despertando também o gosto pela oração, pela leitura da palavra de Deus, e eu comecei a pensar na possibilidade de ser padre nesse período. Adolescente, então. Adolescente, Mas eu cresci, assim, jogando bola na quadra, quebrando a cabeça do dedo. Sendo um menino normal. Nem que chute a gente tinha. Né? Então, era Kong que chute quando tinha. Depois a cidade era muito frágil do ponto de vista das estruturas, não havia água encanada, por exemplo. Eu era responsável, por exemplo, por botar água em casa. Tínhamos um jumento, e aí com cangalha e ancoretas, barris, tinha que buscar água na cacimba do rio. Isso, como criança e adolescente, fiz inúmeras vezes. A minha tarefa também era cuidar do jumento, era botar água em casa. E aí vivemos um momento muito difícil na vida da família, porque em 82 meu pai morreu. Eu tinha 13 anos e nós somos uma família grande, éramos uma família de 7 filhos e mãe. Poxa vida. Então, minha irmã mais velha tinha 17 anos, meu irmão mais novo tinha 5. Muito diferente, né? Então, minha mãe, como uma tigresa, teve que juntar os cacos da família e disse, olha, vamos nos unir para tocar a vida adiante. E assim foi lá em casa. Então, ninguém tinha nada, tudo era comunitário. Então, que legal. Então, os livros da escola, no final do ano íamos apagar livro para o outro estudar, camiseta, roupa, farda da escola, uniforme. Então, tudo foi muito comunitário. Chegava a faltar algo, Dom Paulo? Graças a Deus não, porque meus avós também nos ajudaram bastante. Avós paterno e materno nos ajudaram muito. Depois minha mãe ficou com a pensão. A gente tinha uma vida simples, de pobre. Meu pai era vereador na cidade, tínhamos um pequeno comércio e da roça também, vivíamos da roça. Só que entre 77 e 83 foram praticamente 7 anos consecutivos de seca no semiárido. Foram anos muito difíceis, muito difíceis. Eram aqueles anos de frente de emergência, sim, de construção de açudes, de estradas. Eram anos muito, muito, muito difíceis, muito difíceis.
Só que a unidade da família, o amor, a comunhão e assim, o senso. E aí teve um elemento fundamental, o estudo. O estudo. Minha irmã mais velha teve uma grande graça, e uma grande graça também para a nossa família. Ela logo em seguida passou no concurso do INSS. Então, minha irmã mais velha, aos 20, 21 anos, se não me engano, passou no concurso do INSS, e ela foi um pouco arrimo de família durante muitos anos. Foi ela que sustentou a casa. E foi um pouco assim, um trabalhava para ajudar os outros a estudar. Depois, minha irmã terminou a universidade, começou a trabalhar, começou a dar aula em colégio, trabalhava no INSS, dava aula. Depois, meu irmão terminou o direito, começou a trabalhar, também a ajudar. Eu terminei o seminário, comecei também a lecionar no colégio diocesano, trabalhando também como pároco na paróquia, sempre ajudando os outros. E assim foi, sei que nós conseguimos formar todos os 7 filhos, todos fizeram, 6, porque meu irmão, um ano acima de mim, faleceu depois. Ele tinha uma doença congênita e faleceu de uma ataxia. Mas os 6 irmãos todos fizemos universidade, com muitos sacrifícios, mas também com muita unidade, com muita comunhão, muita oração, muita unidade entre nós, a família muito pobre, mas também muito unida. Sua mãe deve ter ficado radiante com isso, né? Sim. Com certeza. Meu Deus. Então, formar 6 filhos numa família pobre do interior da Paraíba, naqueles tempos difíceis de seca, e nós estudávamos em Patos, não havia estrada de asfalto. Então, todos os dias, o ônibus dos estudantes nos levava para Patos, e era estrada de barro, estrada praticamente implantada, não havia pontes. Então, quando os riachos enchiam, a gente tinha que esperar horas e horas a fio que os riachos abaixassem para poder chegar em casa, e chegar em casa azul de fome. Mas Deus do céu. Então, foi uma batalha muito bonita. E aí, aos 15 anos, eu entrei no seminário, fiz minha formação em Patos, no seminário menor, fiz os 3 anos do seminário menor em Patos. Depois a filosofia foi aqui em Recife, no Instituto de Teologia de Recife, aqui nos Coelhos, ali em frente ao IMIP. Sim. Um ano eu morei na Várzea, no seminário da Várzea, onde hoje é o centro pastoral, e 2 anos eu morei no Córrego do Genipapo, lá na paróquia da Macaxeira. Sim. Em 89 o seminário aqui fechou, nós fomos transferidos para João Pessoa. E aí continuamos a formação, a teologia eu fiz em João Pessoa. Fui ordenado em 93 e logo em seguida comecei a dar aulas também no seminário de João Pessoa. E aí começou o caminho mais, digamos, também do magistério acadêmico. Perfeito. Eu lecionava no colégio diocesano, lá em Patos, lecionava ensino religioso, introdução à filosofia, e no seminário, em João Pessoa, mesmo sem ter formação adequada, porque eu não tinha mestrado ainda, mas eu lecionava a disciplina de História de Israel e de Introdução à Bíblia. Poxa! História de Israel e Introdução à Bíblia. Depois, em 97, o meu bispo, Dom Gerardo, me mandou para Roma para fazer o mestrado. Eu fiz exegese bíblica no Pontifício Instituto Bíblico de Roma, que é uma excelente universidade de formação. Mas dizem também que é bem difícil por causa da língua, né? Muito difícil. Porque você precisa estudar bastante. Vocês têm que ter uma ideia de quê de língua? Então, o bíblico para o mestrado exige 2 línguas modernas e grego e hebraico. Então, eu estudei grego, hebraico e aramaico também. Meu aramaico Deus. Um pouco menos. Então, grego, hebraico e aramaico e língua moderna, além do italiano, inglês e francês. Poxa vida, Dom Paulo. O senhor precisou se tornar poliglota. Assim, mas o senhor chegou na Itália com alguma noção dessas línguas? Ou chegou lá e precisou aprender lá? Não, quando eu cheguei na Itália, eu sabia ler inglês e lia e falava bem espanhol. Mas, graças a Deus, em Patos tem um pastor protestante chamado pastor John. Ele é inglês e ele veio para Patos há muitos anos. E ele abriu uma cultura inglesa lá em Patos. Meu Deus, uma cultura inglesa em Patos. Então, muita gente aprendeu inglês com o pastor John. Um grande homem, um cara muito bacana. Então, quando eu fui para a Itália, eu já lia bastante bem inglês. E, bom, a italiana aprendi por lá. E também o espanhol eu aprendi no seminário, aqui em Recife. Depois, quando eu cheguei em Roma, no Colégio Pio Brasileiro, nós morávamos num corredor só com padres colombianos.
E aí o espanhol que eu já tinha grande parte teoricamente, Fez um intensivo, então né? eu fiz o intensivo de modo que no início eu falava melhor o espanhol do que o italiano, Sim, na verdade. sim, claro. Gradativamente, então as coisas foram melhorando. Mas o bíblico exige 2 línguas modernas para o mestrado e grego e hebraico, pelo menos para o estudo bíblico propriamente dito. Então você só pode fazer as disciplinas do Novo Testamento quando passar num exame muito pesado de grego. Só pode fazer as disciplinas do Antigo Testamento quando fizer o exame de hebraico. Meu Deus, é muito exigente mesmo, viu? Aí eu voltei ao Brasil, lecionei muitos anos, e em 2007 eu voltei novamente a Roma para fazer o doutorado. Aí fiz o doutorado na Universidade Gregoriana, e aí de fato também as exigências das línguas aumentam. Mas foram experiências muito bonitas. Voltando depois do doutorado, em 2010, eu fui para Belo Horizonte. Sim. E aí lecionei na PUC, na FAGE e no ISTA. Os 3 institutos de teologia lá de Belo Horizonte, eu lecionei nos 3. O ISTA é o Instituto Santo Tomás de Aquino, dos religiosos, que infelizmente fechou. A PUC é a Pontifícia Universidade Católica, tem um curso de teologia e filosofia. E a FAGE, como você disse, além da graduação, FAGE tem mestrado e doutorado. Sim. Então, na FAGE eu lecionei na graduação e na pós-graduação. Agora, eu sempre fiz questão de juntar a atividade acadêmica com a atividade pastoral. Nestes anos todos, mesmo como professor de universidade, eu nunca deixei de ser pároco. Ah, que bom. Então, fiz sempre questão de manter essa relação entre a academia e a paróquia, formação, escolas da fé, cursos bíblicos. Sempre foi uma coisa muito bonita para a gente não ficar somente no mundo das ideias e das aulas. Apesar de ser extremamente bonito, Sim. tenho muita saudade também da sala de aula, mas acho que é muito importante manter esse pé no chão da vida. Francisco, inclusive, dizia isso, né? A realidade é superior à ideia, né? Com certeza. Então tem que encarnar isso, né? E os processos são superiores aos resultados, na verdade. Exatamente, né? O tempo é superior ao espaço, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá então, vamos para a próxima. E aí o senhor se tornou bispo. Em algum momento. Um detalhe, né? Um detalhe. E a gente queria saber um pouco, Dom Paulo, se o senhor puder compartilhar com a gente do seu dia a dia enquanto bispo. Né? E aí já juntando com a outra pergunta do seu dia a dia e também no seu tempo livre. Né? Não sabemos se existem muitos... Mistério da fé. A gente está querendo saber aqui, sondar com o senhor. O que é que o senhor gosta de fazer? Né? Tem tempo para tomar um café com um amigo, ir ao cinema. Tem que ter, né? Senão a gente endoidece. Então, eu fui nomeado bispo em 2015. Recentemente fez 10 anos, antes de ontem, fez 10 anos da minha nomeação. Não da nomeação, da comunicação propriamente dita. Não, da nomeação própria. E eu fui bispo em Garanhuns por 8 anos. E recentemente, em 23, vim aqui para Recife. A minha vida é muito simples. Eu acordo relativamente cedo, geralmente antes das 6, um pouquinho. Então é banho, oração, café da manhã, geralmente cúria, quando tem que ir para a cúria todo dia. Gravação de programas, um pouco de leitura espiritual, leitura, além das leituras do ofício, leitura do Evangelho do dia, para preparar um pouco a homilia, quando a gente vai celebrar, já ter noção um pouco daquilo que vai dizer. Também porque eu faço comentário ao Evangelho do dia na Rádio Olinda, então a gente tem que preparar um pouquinho o Evangelho do dia. A vida na cúria é atendimentos, audiências com padres, audiências com a estrutura interna da cúria, com o economato, os bispos auxiliares, e também muitas audiências externas com autoridades, enfim, pessoas da sociedade civil, muitas pessoas que nos procuram. Agora, do ponto de vista pessoal, assim, eu gosto muito de futebol. Que coisa boa. Mas joga mesmo futebol? Até pouco tempo eu jogava. Eu ainda jogo um pouquinho com os seminaristas de vez em quando. Que maravilha. Mas será que eles se sentem livres de fazer uma falta no senhor? Se sentem. Mas assim, eu não sou um grande expert em jogo de bola, mas eu gosto de ir para a quadra, de conviver, de correr atrás da bola, de suar, enfim. Legal. Mas gosto também de assistir aos jogos. E sou torcedor do Fluminense
E há uma grande torcida para que eu me torne torcedor do esporte. aqui. Claro, com o Eita. Fernando, com certeza. Só que o ano não é dos melhores para a gente. O ano não é dos melhores para a gente se tornar torcedor do esporte. A situação está muito difícil, infelizmente. Enfim, gosto também de jogar gamão. Mesmo? Gosto de gamão, gosto de ver filmes no streaming, né? Netflix, Sim, em casa companhia, mesmo, né? em casa mesmo. E ao cinema mesmo já faz algum tempo que eu fui, na verdade. Eu até gosto de ir ao cinema, mas já faz bastante tempo que eu fui ao cinema. Agora, deve ser difícil, né? O senhor ir ao cinema e alguém não pedir uma bênção, pedir uma foto, pedir alguma coisa, né? Eu caminhava muitas vezes aqui no Parque das Graças, Mas mas eu desisti um Provavelmente- pouquinho por causa disso, porque... se torna um evento, né? Não sei se é um evento, então a gente põe um boné, mas quando alguém encontra pelo caminho, sempre tem um pedido de bênção pelo caminho, sempre. Pois é. Mas eu também faço exercício, geralmente todo dia. Consegue, então. No prédio onde eu moro tem piscina, eu gosto muito de nadar. Que bom. Então, tem natação, um pouco de academia. Então, acho que manter essa parte física é fundamental. Depois, cuidar um pouquinho da higiene mental, Sim. daquilo que a gente lê, daquilo que a gente... Porque é preciso, senão a gente não encontra esse equilíbrio entre o físico, o emocional e o espiritual. É que está, talvez, o grande segredo, esse equilíbrio. O senhor tem muitos amigos? E talvez no seminário a gente tinha mais. Dá a impressão que, como bispo, há um certo medo de aproximar-se. Mesmo Sim, uma cautela, uma né? cautela. Mesmo amigos antigos. É mesmo. Quando vocês eram padres. Então, eu tenho bons amigos antigos que a gente mantém a liberdade, pessoas que me tratam por Paulo. De brincar. E brinco e tal. Mas um ou outro eu percebi que depois tem um pouquinho Ficou mais sério. Tem um pouquinho mais de reverência, sei lá. Mas tenho vários amigos, graças a Deus, e com alguns a gente mantém muita liberdade de continuar se chamando pelo nome próprio, sem prenome nenhum e sem o título, na verdade. Porque também para vocês deve ser muito importante, né? Ter os lugares e as pessoas com quem vocês podem ser só Paulo. Exatamente. Né? Deve ser muito importante. Por exemplo, isso, né? nunca admiti. Eu percebo que alguns padres, no seu ambiente familiar, até mesmo a mãe, os irmãos tratam por isso, por aquilo, com título para cá e para lá. Graças a Deus, na minha família, Seus irmãos podem lhe chamar de Paulo. Imagine. Se não chamar, vai achar estranho, né? Será muito estranho. Então, manter esse ambiente. Porque acho que é uma coisa muito importante o sadio equilíbrio entre o batismo e o sacramento da ordem. Sim. Então, por um lado, o que Santo Agostinho dizia, né? Convosco sou cristão, para vós eu sou bispo. Então, manter esse sadio equilíbrio entre a identidade de cristão, de filho de Deus, e a identidade de bispo ou de padre é muito importante. O sacramento da ordem é posterior ao sacramento do batismo. Então, antes de qualquer coisa, eu sou Paulo. E aí, o serviço e o ministério está em função, aquilo que Jesus disse para Pedro, né? Simão, filho de Jonas, por isso tu és Pedro. Mas ele fala primeiro a Simão, filho de Jonas. Verdade. Bem-aventurado, tu és bem-aventurado, tu és feliz, Simão, filho de Jonas. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Então, estes dois elementos, ser Simão, filho de Jonas, e ser Pedro, a gente tem que casar bastante bem, senão perde o equilíbrio. Que bonito. Por falar nisso, eu fiquei me perguntando aqui, Dom Paulo, até onde o senhor pode ser sincero para uma câmera, né? Tem tanta gente vendo esse programa, provavelmente. O que é que lhe deixa hoje, como bispo, mas também como cristão, no ministério, na condução de tantas ovelhas, o que é que lhe deixa hoje feliz, consolado, mas também o que de vez em quando, voltando para casa, lhe deixa sem graça, lhe deixa triste? Veja, uma coisa muito bonita, eu aprendi muito isso com um frade que eu não cheguei a conhecer, porque ele já havia morrido. Quando eu cheguei em Garanhuns, eu encontrei a lápide desse frade, chamado Frei Juvenal. Frei Juvenal é dali do Sítio Cruz, pertinho de Paranatama. É município ainda de Garanhuns, mas está bastante perto de Paranatama. Ele pediu para escrever na lápide dele aquele provérbio africano. Gente simples, fazendo coisas pequenas, em locais pouco importantes, é capaz de transformações gigantescas.
coisa bonita. É bonito. Muito bonito. Então, gente simples, em lugares insignificantes, fazendo coisas pequenas, aparentemente pouco importantes, mas é capaz de transformações gigantescas. Então, acho que a gente precisa celebrar e a gente precisa se alegrar muito com as pequenas vitórias do dia a dia. Celebrar isso. Celebrar as pequenas vitórias do povo, celebrar os encontros que a gente tem com os sacerdotes. Quando a gente encontra um sacerdote feliz, que está fazendo bem ao povo santo de Deus, que está realizando coisas simples em lugares pouco importantes, com Sim. transformações realmente gigantescas. Isso me faz muito feliz. Vibrar e alegrar-me e agradecer a Deus, como Jesus fazia. Eu te louvo, ó Pai. Por quê? Escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aqui eu acho que está um grande motivo de muita alegria. Deveria ser para todos nós. E coisas que me deixam triste, por exemplo, uma coisa que me deixa muito triste. Eu morei em Recife até 89, de 87 a 89. As mesmas situações dos canais, que são esgotos fétidos no centro de Recife, que eu deixei em 89, encontrei pior em 2023. As mesmas situações das lonas pretas estendidas nos morros de Casa Amarela ou nos morros da Zona Sul, no Jordão e companhia, em 2023. De 87 para 2025, quase 40 anos depois. Impressionante. A mesma situação. Como é possível que em 40 anos não tenhamos progredido? Então, esse percurso civilizatório parece-me que foi rompido em algum momento, parece que não houve o deslanche para que... Não é possível que a gente continue tendo estes esgotos ao céu aberto, na Via Mangue, na Agamenon Magalhães. Dá muita tristeza quando a gente sai do aeroporto, que chega na Via Mangue, você já sente aquele odor de Recife. Isso não pode ser o odor de Recife. O odor de Recife é o odor da vida, é o odor da festa, da alegria. Devia ser o odor também dos canais limpos, belos, para a gente, de fato, fazer jus à ideia de ser uma nova Veneza. Engraçado o senhor dizer isso, né? Porque lembra... Porque o Papa Leão está tentando propor novamente a consciência de uma doutrina social da igreja, né? Claro. A gente precisa muito, né? Precisa muito, né? E assim, é um momento em que todo mundo, não somente os poderes públicos, mas todos nós, problemática do lixo. Pois é. Impressionante a problemática do lixo aqui na zona metropolitana de Olinda e Recife. É impressionante a problemática do trânsito. Nós temos um trânsito altamente violento. Com tantos anos de faixa de pedestre, com tantos anos do Código de Trânsito Brasileiro, nós não sabemos usar uma faixa de pedestre. Nem os motoristas respeitam a faixa de pedestre, nem os pedestres sabem também utilizar a faixa. Sim. Não é possível que ao longo desses anos todos nunca tenha acontecido uma campanha de conscientização, de orientação, de educação, para as pessoas chegarem na faixa de pedestre, acenarem com a mão, darem notícia ao motorista que você quer atravessar, e atravessar sem correria, tranquilo, sabendo que não vai ser atropelado. Aqui a gente corre com medo porque pode ser atropelado na faixa de pedestre. Quer dizer, isso significa que o processo civilizatório foi rompido em algum momento. Isso tem que nos entristecer demasiadamente. Interessante, eu lembrei, antes da gente ir para a última parte, eu lembrei muito o senhor falando no começo, né, desse provérbio africano, lembrei muito como a gente precisa novamente da espiritualidade de Charles de Foucault, né? Exato. Pessoas simples, em lugares simples, fazendo coisas simples, mas que tem uma repercussão tão importante, né? Como a gente está precisando dessa espiritualidade de Nazaré, por exemplo. Perfeito. Né? Do anonimato, precisamos. do escondimento, e aí vai acontecendo a vida devagarzinho, vai sendo tecida em fios aparentemente invisíveis, mas que desabrocham com uma força impressionante. Nós temos que ir para a última parte. Poli, explica a Exatamente. última parte. A gente está perto de concluir e a proposta dessa última parte é breve. Perguntas breves com respostas breves. Quebra-queixo. Quebra-queixo. Exatamente. Então aí o desafio é esse. É ele dizer alguma coisa e a gente não comentar também. A gente vai tentar se segurar aqui, mas a proposta é essa. A gente vai começar uma frase e vai pedir para o senhor concluir de forma breve. Combinado. Né? Vamos lá. Então vamos começar.
A primeira é: quem é Jesus Cristo na sua vida íntima e pessoal? No coração mesmo, na vida íntima. Amigo, mestre e irmão. Poxa vida. Tô E me agora, segurando aqui. Como é que a gente não comenta nada? Pois é. A próxima é: ser padre é... Ser padre é, na verdade, eu vou repetir uma frase que Dom Gerardo dizia para nós: o maior benfeitor da humanidade. Ah, que bonito. Agora, um santo que o senhor acha que nós todos deveríamos conhecer. Quem é um santo que o senhor admira, quem o senhor tem devoção, intimidade e a gente deveria conhecer? Bom, são duas coisas. Um santo que eu admiro, tenho intimidade e devoção, é São Paulo, em primeiro lugar. Aí deveríamos conhecer cada vez melhor. Mas um santo que todos nós deveríamos conhecer bem é Santo Alberto Hurtado. Ah, É um santo jesuíta chileno Sim, sim. que precisa ser amado e conhecido muito mais por todos nós. Por que, Dom Paulo? Porque Alberto Hurtado, ele fez uma síntese muito bonita entre o lar de Cristo e, ao mesmo tempo, uma instituição para perguntar por que há miséria no Chile. Ele, no lar de Cristo, ele dava comida aos pobres. Naquela instituição ou outra, ele perguntava por que os pobres vivem tanto na miséria. Então, unir essas duas dimensões, alimentar a fome concreta da pessoa que chega à nossa porta e, ao mesmo tempo, perguntar pelas causas profundas da injustiça. Acho que isso é fundamental nos dias de hoje. Perfeito, talvez seja até uma sugestão para a gente, por causa da Casa Vincular. Nós temos Sim. uma casa que atende diariamente pessoas em situação de rua e talvez a gente precise aprofundar a reflexão também sobre isso, né? Não somente atender os pobres, mas também refletir o motivo disso, né? Em 2019 eu pude visitar o Chile e visitei um local lá, eu não sei bem se é um instituto ou é uma Eu acho que é o fundação, Hogar um de Cristo, né? memorial. O Lar de Cristo, Hogar né? de Cristo. Onde ele tá e o túmulo dele, E tem um é memorial, muito é muito bonito. bonito. Muito bonito. mesmo. Bom, depois um santo que o senhor tem intimidade, um hobby de Dom Paulo. Futebol. Futebol. Um Jogar livro, e assistir. gosta mais de assistir ou de jogar? Jogar. Com os seminaristas, com os seminaristas. Muito bem, um hobby. Então, um livro, um filme que o senhor tenha gostado muito e o senhor acha que valeria a pena indicar pra gente. Eu gosto muito de um livro simples, bobinho, inclusive eu reli recentemente. Chama-se, é de Robert Fischer. É Um Cavaleiro Preso em Sua Armadura. É um livro bobo que está na internet, você encontra em qualquer canto em PDF, você pode ler na própria internet. Um cavaleiro preso em sua armadura. E é a saga desse cavaleiro para se desvencilhar sua armadura. Armaduras que todos nós temos. Legal. O autor é Robert Fischer. Anotaram, né? Anotem aí. Algum filme que o senhor lembra que gosta muito? O que tenha gostado recentemente, uma série? Recentemente eu vi o filme que ganhou o Oscar, né? Recentemente. Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. Gostei muito da atuação da Fernanda, mas recentemente eu vi também um filme interessantíssimo, que é muito complexo, é uma teia, está também na Netflix, vi acho que semana passada, a chamada Jovem do Pântano. Ah, isso eu não conheço. É uma jovem do Pântano que é acusada de um assassinato. O nome do filme, precisamente, porque é muito complicado quando o filme tem um nome numa língua. Sim. Mas parece-me que para um lugar muito distante daqui, alguma coisa do gênero. Tá. Então essa jovem vivia num pântano, vivia no meio de um brejo, é chamada de a garota do brejo. Ela é acusada de um assassinato, depois se prova que, de fato, ela... No júri, ela é inocentada. Mas o final do filme eu não posso dizer para não dar spoiler para vocês assistirem. Mas é uma história muito bonita de superação, de liberdade, de uma relação profunda com a natureza. É também um filme que fala de amor, de romance. Tem muitos elementos bonitos nesse filme. Legal. Vale a pena ser visto. Já fica a dica para todos nós aqui também. Agora, filmes religiosos, assim, sobre a vida dos santos, tem muitos Verdade. interessantes. Então, esses deixemos para outra oportunidade. Dom Paulo, nos dê um conselho para sermos santos. Rezar, rezar e rezar.
e quando não encontrar mais saída, rezar de novo. Perfeito. E por último, a pergunta, né? Se o senhor puder dizer ou fazer uma pergunta a Jesus assim que o encontrar no céu, o que o senhor perguntaria? Essa é muito difícil. Mas eu perguntaria, por que eu, Senhor, para o episcopado? Por que eu, Senhor? Porque, de fato, é uma situação assim, a gente se sente tão pequeno, tão indigno e tão distante do ideal que a gente mesmo se faz, e tão difícil de viver os dramas, os dilemas, os desafios enormes que nos são postos. Mas eu acho que a nossa capacidade de dizer assim, o Redentor é outro. Eu não sou o Redentor é Ele. Então, por que Ele me chamou? Talvez a resposta que Ele me dá será essa. Porque Ele é que é o Redentor. Nós vamos apenas colaborar com o seu plano de salvação. Se a gente puder não atrapalhar, já está de bom tamanho. Pois pode ter certeza que quando a gente encontrar Jesus no céu, a gente vai dizer, boa escolha, a gente gostou muito de sua escolha. Bom, a gente tem que agradecer então, né, Poli? Exatamente, o tempo voou. Pois mas tá eu errado, acho que- vamos começar tudo de novo. Eu acho que a gente não podia terminar de uma melhor forma, né? Porque eu acho que a inquietação de Dom Paulo deve tocar a todos nós também, né? Que temos nossas missões. Claro. É, Por que, Senhor? Exatamente. Muito obrigado, Dom Paulo. Obrigado pela disponibilidade, Obrigado a pela vocês. generosidade. Eu sei que é difícil parar uma tarde, né, para se dedicar a um videocast, né, a conversar com a gente e a tanta gente também, né, porque não somos somente nós dois, é todo mundo que está aqui no estúdio, mas também tantas pessoas que vão assistir esse videocast. Então, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, pela generosidade de estar aqui com a gente hoje, viu? Obrigado a vocês pela possibilidade de conversarmos e abrir o coração e falar de família, falar de história, falar de vocação, de tantas coisas bonitas. E falar também nesse momento tão especial dos papas, Francisco, Leão XIV, falar da igreja, falar do evangelho, que é, na verdade, a grande força, a grande paixão, a grande energia fundamental é Cristo ressuscitado. Que ele possa realmente ser o vivente, como de fato o é. Ele é o vivente vivificador. Vocês que guardam essa espiritualidade, conservem cada vez mais. Pelo que diz lá o livro do Apocalipse, ele é o vivente. Este vivente e vivificador, a força do seu Espírito continua conosco, em nós, na igreja, no mundo, para que o mundo seja cada vez mais translúcido, diáfano, transfigurado pelo poder do amor, o poder da ressurreição. Amém. Nós queremos muito que o Senhor conte, né, conosco, com a comunidade e também com as outras novas comunidades, com a igreja, na verdade, aqui em Olinda e Recife, para dar continuidade ao seu ministério. E acho que a gente precisa pedir, antes de concluir, que o Senhor nos abençoe, a nós e a todo mundo que está acompanhando a gente. Uma alegria poder compartilhar um pouco da vida com você que nos acompanhou. Deus, então, os abençoe, os proteja e os guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós queremos agradecer a Dom Paulo, eu quero agradecer a Poli e também agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, convidar, como o Poli disse lá no começo, né, curtir, compartilhar e também deixar o seu comentário aqui. Um agradecimento enorme ao Estúdio Hub 2001 por essa parceria conosco, por nos dar a oportunidade de gravar num ambiente tão legal, tão bem cuidado. E pedir a você que continue nos acompanhando para os próximos videocasts. Não é isso, Poli? Com certeza. Se Deus quiser, voltaremos mais vezes. Aguardem aí. Tchau, tchau. Tchau, Fique tchau. com Deus.